Fala, meus queridos, tudo bom? Bom, como eu prometi para vocês, tentarei gravar aí 3 vídeos aí durante nossas férias, mas acabou que nessas festas de fim de ano a gente acaba se envolvendo com outras coisas, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou falar para vocês sobre o nosso contactor, tá? O que pude perceber ao longo dos anos é que muita gente tem medo desse componente elétrico aqui, tá? E na verdade, para quem for trabalhar na área predial ou na área industrial, não tem como trabalhar nessas áreas se você não conhecer o nosso contactor. Então vamos falar algumas particularidades sobre o contactor, tá? Então o nosso contactor, primeira coisa que nós temos que olhar é a sua bobina, né? Como já falei aí em algumas aulas, a bobina é que vai gerar um eletromagnetismo e vai contrair os contatos, ou seja, o que era aberto fecha e o que era fechado abre, tá? E isso eu posso fazer com diversas tensões diferentes. Então, quando a gente for comprar o contactor, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a sua bobina. Ele vem identificadinho, eu não vou conseguir mostrar para vocês por causa da câmera, mas é numa plaquinha que tem aqui. E aqui vai dizer, é 220. Então chega muita pergunta para mim da seguinte forma: professor, eu ligo, todo contactor tem neutro? Vai depender, tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando com um contactor onde a bobina dele é de 24 volts, ele não tem neutro. Ele vai ter positivo e vai ter negativo. Professor, onde é que vai cada um? Positivo, por norma de instalação, ele vai no A1, tá? E o negativo no A2. Professor, e se essa bobina for de 380 ou 440? Existe? Existe, gente. Existe bobinas de 380, 440, 220. Aí, como é que eu chego nessas tensões, né? Se eu tenho uma bobina de 380, a defasagem vai de fase, né? Ou seja, se eu tenho uma rede trifásica 380, a defasagem entre fase e fase é de 380. Entre fase e neutro é de 220. Bom, se o meu contactor, a bobina dele for de 380, eu vou usar, não tem neutro, né? Porque eu vou usar o quê? Fase e fase. Vai uma fase no A1, uma fase no A2, tá? Para poder alimentar a bobina e ela fazer a permuta dos seus contatos naturais. Ou seja, quando se fala que um contato é normalmente aberto, quando eu tenho a peça do jeito que está aqui na minha mão, em repouso, o contato aberto está aberto. E o contato fechado está fechado, tá? Então, basicamente, eu costumo dizer para todos vocês que isso aqui é igualzinho, não muda, é igualzinho ligar uma lâmpada, tá? Vocês têm que ter em mente o seguinte, que para o nosso contactor funcionar, eu tenho que energizar o ímã, ou seja, eu tenho que gerar um campo eletromagnético através da bobina dele, ok? Então essa bobina é que vai fazer com que o contactor feche o contato. Agora, tenha em mente o seguinte, isso pode ser de forma direta, ou seja, apenas com o interruptor que você tenha, vai poder ligar o nosso contactor, tá? Ou seja, um interruptor, tu quer ligar o contactor com um interruptor simples, então vai ser igualzinho a lâmpada. Como é que é a lâmpada? Nesse caso desse contactor aqui, a bobina dele é de 220 volts. Pensa que isso aqui é uma lâmpada, então como é que vocês vão ligar? Vem neutro, vai direto para a lâmpada, não é isso que eu sempre falo dentro de sala, neutro direto para a lâmpada. E vem o retorno que vai vir da onde? Do nosso interruptor. Então, a partir do momento que eu ligo o interruptor, vai ligar, vai contrair a pecinha aqui, ó, e o contato aberto vai fechar e o fechado vai abrir, ok? Então, você tem duas metas quando se trabalha com contactor. Primeiro é ligar o contactor, tá? Segundo, o segundo item é o que o contactor vai ligar, tá? Então, você tem que ter essas duas mentes. O que o contactor vai ligar é um motor? Então, eu coloco no circuito de força. Então, vai vir aqui, ó, no L1, L2, L3, se for trifásico. Professor, é só uma bombinha monofásica, não tem problema. Você usa apenas um contato, tá?
usa um contato aqui aberto, né? O contato de força aberto, um L1, L2 ou L3, tanto faz, tá? Aí você vai usar quando você alimentar ele, seja por uma boia, seja por um botão, seja por um temporizador, seja por um time, né? Aí é você que vai decidir. Quem faz a ligação do contactor é uma lógica, tá? Quem faz a ligação da força, ou seja, quem liga a força é o contactor. Ou seja, para você ter algo funcionando, você tem que ligar o contactor. E o contactor ligar a coisa de força, tá? Seja ela um motor, seja ela uma pequena irrigação, tá? Seja ela uma outra lógica, tá? Então, no mais, era só para tirar essas dúvidas hoje com vocês, ok? Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês mais como é que funciona o contactor. Eu vou instalar ele para vocês e a gente vai ver como é que é bem simples mesmo, tá? Então, aqui eu tenho um quadro de demonstração, onde eu tenho fio branco, que é a fase, eu tenho o fio azul, que é o meu neutro, e tenho o fio verde, que é o terra, tá? Como eu vou fazer somente uma demonstração do contactor ligando e desligando, eu vou usar um interruptorzinho simples. Como é que eu sei, professor, que esse interruptor é simples? Olho atrás dele, tá? Tem dois parafusos, ou seja, tem o comum, né? Sempre, lembra, sempre a fase vai no meio do interruptor. E uma saída aqui, que seria a saída de retorno, tá? Então, eu vou instalar ele aqui e a gente vai ver isso aqui, ok? Bom, outra coisa que nós temos que ter em mente, que o contactor, ele tem dois circuitos. Circuito de força, circuito de lógica ou circuito de comando, tá? Então, esse disjuntor aqui vai comandar a força, ou seja, o que o contactor está ligando. Esse aqui vai comandar a lógica, ou seja, o que liga o contactor. Ou seja, esse disjuntor aqui vai comandar o nosso interruptor, tá? Esse aqui vai comandar o que o nosso contactor liga, ok? Então, ó, vou fazer a instalação ali, vou colocar o diagrama aqui para vocês darem uma olhada. Vocês seguem o diagrama e vejam a instalação no nosso quadro aqui, ok? Só um instante, a gente vai começar. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar curto, ok? E nós vamos ver como é que é simples a instalação. Bom, então tá aqui a primeira instalação que a gente faz toda vez que vai mexer com contactor, que vai mexer com comandos, a gente faz primeiro a força, tá? Então eu alimentei todo o quadro, tá? Fiz aqui, ó. Poderia ter colocado um disjuntor geral, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu coloquei apenas os dois disjuntores, mas lembre, tem que ter um disjuntor geral, ok? Então simplesmente fez o quê? Saiu do nosso disjuntor, entrou na parte de força do contactor, a saída do contactor foi ligar a minha carga, que no caso aqui vai ser representado pela lâmpada, ok? O neutro foi direto para a carga, e agora eu vou começar a montar a parte lógica, tá? Que seria o quê? O que vai ligar o nosso contactor. Então, vou instalar agora um interruptor simples para vocês verem que não tem nada demais, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é alimentar o neutro, ok? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o fio de neutro, vai puxar do barramento e vai ligar onde? No A2 aqui, ó, aqui embaixo no A2 do nosso contactor, tá? Como vocês podem ver aqui no nosso diagrama. Então aqui, ó, eu tenho dois fios da mesma cor. Por quê? O retorno, na parte de comandos, a gente chama ele de sinal. O sinal também é uma fase ou é um fio positivo,
tá? Então, por isso a mesma cor. Eu não tenho outra disponibilidade de cor, então eu vou sempre usar uma cor de fase. Lembrando que as cores internacionais para neutro é azul, claro, tá? E as cores internacionais para terra é verde, ou verde e amarelo, ok? Então, por isso que eu estou usando o fio da mesma cor. Ou seja, vai-se a fase e volta o sinal. Bom, agora eu montei a minha parte de instalação de ligação do contactor, tá? Vai ser simplesmente com o interruptor. Então agora eu energizo minha bancada. Um teste muito importante para vocês não terem problema, e por isso que é importante separar os circuitos. Por quê? Em um eventual teste de um quadro maior, de uma complexidade de pensamento maior, a gente sempre vai testar primeiro o comando. Ou seja, se tiver algo errado na instalação, a gente consegue identificar através da lógica de ligação. Tá? E não vai afetar o motor, ou vai afetar algo mais forte, que seria a nossa carga. Tá? Por isso, a gente sempre testa somente aqui o comando. Então, quando a gente pega, ó, meu comando está funcionando, ó, o estalo do contactor. Uma vez que a gente fez esse teste, agora a gente liga a carga, tá? Ou seja, quando eu bater aqui, a nossa luz liga, tá? Quando eu bater de novo, a nossa luz desliga. Tá? Então, para vocês verem que o contactor não tem nenhum mistério de ligação, é algo simples, tá? Só tem que ter na mente de vocês as pequenas confusões, que é normal de todo mundo que começa a aprender essa área. E o que é o contactor? Tá? O contactor, ele não é nenhum dispositivo de proteção. O contactor, ele não serve para proteger nada, ele serve para abrir e fechar contatos, tá? É isso que o contactor serve. E tem em mente dois circuitos. O circuito que liga o contactor e existe o circuito que o contactor liga. Ou seja, você tem que ligar em duas etapas, tá? Coloquei a lâmpada aqui, mas poderia ser um motor, tá? Poderia ser simplesmente um comando de cilindro pneumático e entre outras N coisas que você poderia ligar através da lógica de contatos, ok? Fica um forte abraço para vocês. Em breve estaremos de volta, tá? Semana que vem, agora dia 11, reinicia as nossas aulas, ok? E um forte abraço a todos e espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha, de dar um comentário ali embaixo para me ajudar aqui a poder produzir mais vídeos como esse, ok? Um forte abraço. Um beijo a todos e até mais.